Simbora, meus processualistas favoritos. Bora trabalhar, bora trabalhar. Aí, ó, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar. E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal, beleza? Nossa aula hoje vai ser sobre processo civil 1, para a gente terminar a segunda emenda, aliás, finalizar a segunda parte da nossa emenda, que é relativa à segunda unidade. Nossa aula está sendo gravada, mas ela está sendo transmitida ao vivo também pelo Meet para os nossos alunos do curso de férias da FACAP. Bora simbora, povo? Já conversamos anteriormente sobre a nossa ementa e já vimos que ela está no finalzinho. Hoje vamos ver teoria da ação, teoria do processo, sujeitos do processo e litisconsórcio. Ok? Simbora, povo? Simbora trabalhar? Bora lá. O que é que acontece? Sobre teoria da ação. Teoria da ação. Tudo, não passa disso. Teorias. Temos essa teoria da angularização processual que diz o seguinte, olha só, ela faz a relação processual ser composta por autor, juízo e réu. Juízo, porque pode ser juiz, juíza, pode ser o juízo de primeiro grau, o juízo de segundo grau. Então, juízo, não se utiliza mais a expressão juiz ou juíza, a não ser que você esteja se referindo diretamente àquela pessoa. Como é que está o nosso áudio aí? Tá bem? O vídeo também tá bom? Tá tudo legal? Tá dando para vocês visualizarem direito aí? Tá ok? Tá beleza. Então vamos embora. E o que acontece? Observe uma coisa. Quando se fala em angularização, o que se quer dizer é o seguinte. A relação entre autor e juízo, forma este ângulo. A relação entre juiz e réu forma esse outro ângulo. A relação entre eles forma a triangularização do processo. Quando você estabelece o contraditório, quando você estabelece tudo, você triangulariza o processo. Quando ela é linear, você vai ter aquela relação autor-juiz, juiz-réu, formando um ângulo, que é para poder ter a relação processual. Então, a teoria da angularização processual nos fala que nesse triângulo você possui três ângulos distintos. A relação entre autor, juiz, juiz-réu, a relação entre réu, juiz, autor, e a relação entre autor, réu e juiz, ok? Então você forma a triangularização do processo. O que a gente deve atentar? É sobre a proibição da autotutela. Isso aí vocês já sabem, já viram em TGD, já viram em TGP, então não adianta a gente ficar repisando isso. A gente sabe que o direito brasileiro, o direito moderno na realidade, ele veda a autotutela. Se você for analisar filmes até mesmo que relatam fatos históricos, sei lá, como Vikings, a história da Rainha Mel, não sei o quê, vocês veem que no passado, na Idade Média, por exemplo, o poder era tomado, era adquirido através da força. Na Idade Média, no passado mesmo, lá, história ainda da época de Cristo e tudo mais, a gente sabe que os povos eram escravizados, um povo invadia o outro, dominava, viravam escravos, e o poder era dominado daquela forma. As situações, as relações entre as pessoas, elas eram resolvidas até mesmo entre elas mesmas. Basta você ver a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não é? Então, isso não pode mais acontecer. Hoje em dia nós temos, como um substituto da vontade das partes, nós temos o magistrado, nós temos o juízo, o órgão jurisdicional, que vai substituir toda essa relação, que vai substituir a vontade das partes assim se pronunciar. Então a jurisdição, a gente já viu, ela é o poder de dizer o direito, né? É o poder judicial de resolver os conflitos. E ela é inerte, né? A gente já conversou muito sobre esses princípios processuais. Ela é inerte, ela depende da provocação da parte. E como é que se dá essa provocação da parte? Através do protocolo da petição inicial. É o momento em que você provoca o juiz, é o momento em que você dá o start no processo, em que você dá a origem, em que você dá a luz ao processo. Ok? E aí o artigo 2º ele nos diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Ok? Quais são os institutos fundamentais? Jurisdição, ação, exceção, processo. Então, nós temos esses como institutos fundamentais. Mas o que nos importa hoje? A gente está estudando teoria da ação. E o conceito de Juninho, de Fred Didier Júnior, nos diz o seguinte: ação é termo que possui mais de uma acepção na linguagem da ciência do direito processual,
costuma ser utilizado para referir ao direito da ação, ao procedimento, à demanda, enfim, ao direito afirmado em juízo. Então, a ação ela possui um conceito muito amplo. E a ação, ela é diferente. Quem está chegando aqui, Mara. Seja bem-vinda, Mara. O direito de ação deixa eu olhar quantos temos aqui na sala já. Olha aí, 11. Daqui a pouco a gente fecha a turma. São 20 e quantos? 27, é? Daqui a pouco a gente fecha a turma. Então, a ação ela é diferente do direito de ação. O direito de ação é justamente o direito fundamental que resulta da incidência de diversas normas constitucionais. É o direito ao exercício da atividade jurisdicional. Já a ação ela é um meio, é um ato jurídico, ou seja, é o exercício do direito de ação. Então, se a gente observar, o direito de ação ele é subjetivo, porque você possui o direito de agir, mas você age se você quiser. Você vai agir se a sua vontade lhe direcionar nesse sentido, porque é um direito subjetivo. E a ação ela também chega a ser porque se você não exercer o seu direito de ação, ela não vai existir, ela não vai nascer espontaneamente. Né? São poucas as situações em que se é permitido o Estado intervir de forma de ofício. A gente já verificou isso na aula passada, ok? Então a ação ela vem provocar a jurisdição. O seu direito de ação faz com que você decida mover o processo e a partir disso nasce a ação. Nascendo a ação, você fez a provocação do dever estatal de dizer o direito, como substituto da vontade das partes. Até aí tudo bem? Ok? Leonardo Greco ele diz, olha só, trata-se de ação como demanda como o conjunto de elementos propostos pelo autor que delimitam um objeto litigioso. O conceito de ação engloba a compreensão do que é ação, jurisdição e processo. Por isso que a gente faz essa análise toda pormenorizada, ok? Então, a ação, ela como demanda, ela é o limitador do objeto litigioso. Por quê? Porque através da ação, através da petição inicial, do seu pedido, você vai delimitar o agir do Estado, você vai delimitar a atividade estatal. Então, o que é que acontece nessa situação? Você não pode pedir uma coisa e o magistrado te dá outra. Você não pode pedir 10 e ele não analisar. Ele pode te conceder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode te conceder menos. Mas conceder menos não significa dizer que ele concedeu errado. O que ele não pode deixar é de dizer porque não o concedeu. Porque não concedeu aquilo que você pediu. Que aí você incidiria no julgamento abaixo do pedido, né? Aquém do pedido. Você pede 10, ele tem que se pronunciar sobre os 10. Mas ele tem que dizer por que concedeu, fundamentando corretamente, e porque não concedeu. Então a ação ela é o direito ao exercício da atividade jurisdicional. Por isso, quando a gente fala muito de direito, esse direito que a gente está vendo de agir ou não agir é um direito subjetivo, porque ele vai de acordo com a sua vontade. Decorre da atividade volitiva da parte, decorre da vontade da parte. Então não tem como ser, não é diferente, ele é subjetivo. E a jurisdição, ela é o dever estatal. A gente já estudou a teoria da jurisdição e a gente já viu que à medida em que a parte provoca o juízo, né, tira o Estado, o juiz da inércia, ela atribui àquela parte, àquele sujeito do processo, né, que é o magistrado, uma série de deveres. A gente viu isso na aula sobre jurisdição. E o processo? O que vem a ser o processo? A grosso modo, é o meio pelo qual o juiz presta a função jurisdicional. Portanto, é um direito facultativo. Você só cria o processo se você quiser. É mais um subjetivo. A ação, portanto, é um direito do cidadão, e visto assim, temos que não é só um direito do autor, mas também do requerido em uma demanda. Então, ao passo que o réu contesta, ele também está exercendo o seu direito de agir, porque ele foi colocado naquele polo passivo e ele possui todo o direito de defesa. Ok? Direito público. Aliás, características. É um direito público,
porque o Estado ele está obrigado, ele é obrigado a cumprir, né, com uma adequação jurisdicional, de uma prestação jurisdicional, com uma adequada prestação jurisdicional, ele é obrigado, ele está adstrito àquilo dali. O Estado, quando provocado, o Estado juízo, quando provocado, ele não pode se recusar a se pronunciar. Ele não pode dizer, não quero falar sobre isso. Nada negativo. O magistrado só tem uma forma de se esquivar do seu direito, do seu dever, da sua obrigação de exercer a prestação jurisdicional, é se ele se averbar suspeito ou impedido de julgar aquela lide. Seria a única possibilidade dele dizer, não, transfiro para outro, porque a gente já viu que é impossível transferir para outra pessoa o seu direito, a obrigação, o seu dever de prestar a jurisdição. Ok? De exercer a prestação jurisdicional. É um direito subjetivo, como a gente já viu, porque é uma faculdade do cidadão, da pessoa, de agir, de processar, de acionar judicialmente, de provocar o juízo, de tirá-lo da sua inércia. É aquela situação que eu já disse, olha, você foi lá e viu que você foi negativado por danos, você foi negativado indevidamente por uma empresa de telefonia, ou de luz, ou qualquer coisa dessa, um prestador de serviço. Então, nessa relação consumerista, você foi negativado. E você sabe que o direito lhe dá, que o direito, né, a norma material, o direito material, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, lhe dão o direito de receber uma indenização. No Código Civil está lá, artigo 186, muito claro. Muito claro, aquele que provocar dano a outro será obrigado a indenizá-lo. O 927 fala a mesma forma, mesmo que seja um dano meramente moral. Tem a obrigação de indenizar. Mas aí o que acontece? Você sabe que você possui direito a isso. Mas você pode resolver simplesmente dizer o seguinte, olha, enquanto houver a possibilidade de resolução desse caso administrativamente, eu vou resolver administrativamente, não vou procurar o judiciário. Vou lá na empresa, vou provar que não tenho contrato, vou provar que já paguei, que essa dívida já está paga, que eu não posso. Aí sim, mesmo que ela não exclua o seu nome dos cadastros de negativação, de restrição creditícia, você ainda pode optar ou não por acionar o judiciário. Por isso que é um direito subjetivo. É autônomo, porque é diferente do direito material, ou seja, ao final do processo, se o pleito for negado, né, ainda assim o sujeito terá exercido o direito de ação. E também é autônomo pelo seguinte, porque o direito material ele está ali para todo mundo. Como o direito subjetivo também, como a norma processual também. Mas o que é que acontece? Você quem diz se você exerce ou não. A partir do momento que você exerce o seu direito de ação, independentemente de você ter saído vitorioso ou não da demanda, você exerceu o seu direito de ação. E ele é abstrato, o que significa dizer que o exercício do direito de ação independe do resultado positivo da demanda. Quando você aciona judicialmente, você não sabe se você vai ganhar ou perder. Por melhor que seja o seu direito, tudo vai depender das circunstâncias do caso concreto e da forma de condução dos atos processuais praticados no decurso da lide, no decorrer da lide. Ok, povo? Quais são as teorias que a gente... Oi, diga aí, Jéssica. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Quando ele fala aí, a todo direito existe uma obrigação correspondente, salvo os direitos potestativos. Ele se refere à suspeição e impedimento, é isso? Como é que é? Você pode repetir, por favor, Jéssica? Quando ele se refere aí nesse tópico, a todo direito existe uma obrigação correspondente. Ah, tá certo. Salva os direitos potestativos. Esses direitos potestativos, ele é o quê? É a suspeição e impedimento, é? Não. Direito potestativo é aquele que é imposto a você. Por exemplo, você não tem como contestar uma demissão. O empregador ele está no direito de te demitir. Então é um direito que não comporta ser contrariado. Porque quando ele exerce o seu direito potestativo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho o direito de fazer e a você só cabe aceitar. Então, a todo direito existe uma obrigação correspondente. Salvo os direitos potestativos, quer dizer o seguinte, com exceção deles. Então, o direito potestativo, se você é minha funcionária, se você trabalha comigo e eu quero te demitir,
A você só compete aceitar. Você não tem o que questionar. Entendi. Entendeu? Então são aqueles que Certo. você não tem como discutir, como rebater. Certo. Ok? Tá Excelente bom. pergunta, viu? Obrigada. Porque eu pulei sem ver, não foi? Eu pulei sem ver e não mencionei. Obrigado. Ô, mulher atenciosa danada. Vai prestando atenção, povo. E, por favor, participem, que isso é o que dá alegria. A gente já está distante de sala de aula, né? Pelo menos aqui a gente tem tendo esse feedback de vocês, tudo fica bem muito mais gostoso. E São Paulo me ligando de novo. Ô, meu Deus do céu. Obrigada, viu? Oh, que é isso, eu que agradeço aí pela participação e peço muito mais. Gente, alguém já fez aquele danado daquele não me perturbe, que é para poder dizer aos bancos que não te liguem? Porque eu já fiz isso 50 mil vezes. Todo mês eu faço e refaço, não tem jeito. Todo dia chega ligação de banco oferecendo coisa de não sei o que, cartão. Essas ligações de robozinhos de São Paulo, do Paraná, de Alagoas e do Ceará são fogo. Olha a Nájila chegando, seja bem-vinda. Bom, vamos embora? Vamos pular? Essa questão das teorias, eu vou apenas fazer uma breve leitura sobre isso, porque eu não vou cobrar isso em prova, não, mas eu quero que vocês entendam. Inclusive, eu acho que não cai muito isso nas avaliações, nos concursos, essas coisas todas, eu não vejo muita frequência. Mas a teoria concretista, né, que ela é da primeira metade do século XIX, ela condicionava a existência do direito de ação ao direito material. Então, só era detentor do direito de ação aquele que conseguisse comprovar o seu direito material. Então, primeiro você tinha que comprovar que você possuía, que aquele direito material existia na sua vida, que ele tinha valia para aquele caso concreto, para que depois você pudesse agir. As teorias abstrativistas ou puras, elas não dependiam do tipo de resposta dada pelo judiciário, ou seja, existiria o direito de ação, mesmo em caso de sentença de procedência, improcedência ou na possibilidade de extinção sem julgamento de mérito. Essa abstrativista pura, ela determina esse fato, que se você mover a ação, não importa se você ganhou ou perdeu, ou se não foi apreciado o mérito, você exerceu o direito de ação. A abstrativista eclética, que é a teoria de Liebman, ela é adotada desde o CPC de 73, né? E ainda existe no CPC vigente. Ela diz que o direito de ação é o direito a uma resposta de mérito. Para o exercício do direito de ação se faz necessário obter uma decisão positiva ou negativa sobre o mérito da demanda. Então exclui a extinção do processo sem resolução de mérito. Pulei sem querer. A extinção do processo sem resolução do mérito. Cadê você? Onde é que a gente estava? Aqui. Sem resolução de mérito. Isso aí decorre muito da Escola Paulista de Direito. Eu já comentei com vocês, até o CPC de 73, né, que vigorou até 2016, né, quando entrou em vigor o novo CPC, o nosso código ele era altamente sulista, né, e do Sudeste, porque quase não tinha participação de ninguém aqui do Nordeste. E hoje o nosso código não, ele é totalmente nordestino, quase que totalmente nordestino, encabeçado pelo baianinho Didier. Bom, mas enfim, o que é que significa dizer essa teoria? Olha só, quando o mérito da causa não é analisado, não houve a jurisdição propriamente dita, porque o Estado não substituiu a vontade das partes. Então ele não se pronunciou, e por ele não ter se pronunciado nem de forma positiva nem negativa naquela demanda, então não houve o exercício do direito de ação, não houve a ação em si, a ação. Ok? Quais são os pressupostos processuais da ação? O artigo 17 ele nos diz, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Interesse e legitimidade. O CPC ele considera como essas condições, né, que já não se trata mais como condições da ação, mas como pressupostos processuais, apenas o interesse de agir e a legitimidade, porque existe a possibilidade jurídica, aliás, a possibilidade jurídica do pedido, ela hoje é uma questão mais de mérito, e já ela foi absorvida pelo interesse de agir. Ela é bem mais absorvida, e realmente não tem muito sentido a possibilidade jurídica do pedido. Se o pedido é possível ou não, quem vai decidir isso é o magistrado ao analisar o mérito da causa. Então deixou de ser um dos pressupostos processuais que antes eram tidos como condições da ação. A legitimidade, a postulação e defesa de direitos próprios,
e não alheios, é o que significa a questão da legitimidade. É você ser a parte detentora daquele direito e exercer aquele direito que você possui. Então, a legitimidade, por exemplo, eu costumo até dizer, isso aí é mais uma aula de processo 2, quando a gente está tratando de petição inicial, que a gente fala um pouco mais aprofundadamente sobre isso. Então, a legitimidade seria o seguinte: você possui um carro, sofreu um acidente, alguém colidiu com seu veículo, mas você diz, não, essa besteira aí eu vou consertar. Mas aí seu marido, ou sua mulher, ou seu filho, ou sua filha, já claro, maior e capaz, ele vira e diz o seguinte: não, mãe, não, pai, eu não vou deixar isso barato, não. Eu vou processar. O carro não é dele, ele não foi, ele não estava envolvido no caso, no fato, ele nem presente se encontrava no momento, então ele não tem legitimidade de agir por você. Então o direito, a legitimidade é você fazer exercício daquele direito material que você possui. E aí o artigo 18 ele vem complementando do CPC. Ele diz, olha, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, para que você possa fazer isso, tem que ter as situações processuais, que aí não nos convém porque, digamos assim, que é cena de um outro capítulo. Ok? Havendo substituição processual, o substituto poderá intervir como assistente litisconsorcial. Mas assim, um bom exemplo é quando você, por exemplo, enquanto mãe ou enquanto pai, você age judicialmente representando seu filho, ou seu menor, o menor. É um bom exemplo de uma substituição. Você está pleiteando, em nome próprio, o direito alheio, mas na realidade você o está representando, por conta da incapacidade relativa naquele momento. Quais são os elementos que a gente tem? O 319, que é do CPC, que é um artigo que a gente vai levar pelo menos uns 2 dias para poder estudá-lo no período que vem, em processo civil 5, o 319 ele traz para a gente quais são os 3 elementos da ação. Partes, está no inciso 2º, causa de pedir e pedido, esses 3 elementos da ação. Então ele diz, olha só, a petição inicial ela vai ser dirigida, ela indicará o juízo a que é dirigida, beleza, você tem que indicar. Porque a gente vai ver isso com muito mais detalhe no futuro, mas assim, se você tem uma causa de família, você não vai endereçar a petição à vara da Fazenda Pública, você vai endereçar à vara da família. Então você tem que indicar o juízo a que ela é dirigida. Quando ela diz aqui os nomes, prenome de estado civil, existência de união estável, profissão, não sei o que, do autor e do réu. Aí são os requisitos da petição inicial. Então aqui a gente já tem autor e réu, partes, não somente sujeitos do processo. Aqui é um sujeito do processo, aqui é outro sujeito do processo e aqui é outro sujeito do processo. Mas nessa situação aqui a gente está falando de partes, ok? Fato e os fundamentos jurídicos do pedido, que é a causa de pedir, que está relacionada diretamente ao pedido, e o pedido com suas qualificações. Então você tem aí os 3 elementos. Dos 3, vamos dar só uma olhadinha bem pequenininha no pedido, certo? Porque o pedido é o maior ponto de inépcia de uma petição inicial. Quando você geralmente tem uma petição julgada inepta, ou inapta, ou não habilitada, inabilitada, você está com um problema aqui, no pedido. E quando você falar sobre o pedido, não são só aqueles requerimentos finais. É o conjunto entre a causa de pedir, que é onde você está fazendo a narrativa de todos os fatos e está explicando o porquê de você fazer aqueles pedidos, e o pedido. Então o defeito está aí. O defeito estará aí, pode ter certeza. E quando a gente fala sobre o pedido, nós temos essas condições. O pedido ele tem que ser, por regra, certo e tem que ser determinado. Agora, quais são, vamos destrinchar? Quando você fala sobre o pedido certo, você está relacionando, você está lidando com a natureza jurídica do pedido. Vamos supor o seguinte, se você, por exemplo, uma obrigação de fazer, ou uma indenização por dano moral, ou uma indenização por dano material, ou lucro cessante, ou uma obrigação de não fazer, uma obrigação de entregar. Então, quando você diz o pedido tem que ser certo, você está falando o seguinte, olha só, a certeza do pedido
ela relaciona-se com essa natureza jurídica e essa relação ela se faz da seguinte forma. A sua narrativa vai fazer com que você lá no momento de realizar os seus requerimentos, você vire e diga o seguinte: Excelência, peço, claro que com outras palavras, né, requer a condenação do réu ao pagamento de dano moral. Você deu a certeza do pedido. Aí quando a norma diz, quando a doutrina diz tem que ser determinado, e a própria norma processual também diz o seguinte, é quando você quantifica, especifica, você valora aquele pedido, aquela certeza. Requer a condenação da parte ré por indenização por dano moral, certeza, no valor de, aí você deu a determinação, R$1.000, R$10.000, R$50.000. Você deu a certeza e a determinação. Deu para entender isso aí, turminha? Quando a gente fala sobre pedidos certos, existem algumas exceções, que são os casos de pedidos implícitos, que, por exemplo, estão relacionados aos juros, correção monetária, pagamento de custas, essas coisas todas que você não precisa nem requerer, que o magistrado já vai deferir porque está implícito, ok? Quando você fala sobre pedidos determinados, a gente possui algumas exceções também. Por exemplo, admite-se a hipótese de pedidos genéricos, mas de pedidos genéricos em que situações? No caso de ações universais, por exemplo. Rosenberg, e o que é uma ação universal? Uma ação universal, por exemplo, é aquela que você tem, em que você não consegue dizer, você não sabe especificar onde se encontram, por exemplo, os bens decorrentes de uma herança. Uma ação de petição de herança, por exemplo. Você sabe que você é filho daquela pessoa que lhe reconheceu a paternidade lá na frente, veio e reconheceu a paternidade. Você sabe que aquela pessoa deixou bens, mas os outros herdeiros estão escondendo os bens e moveram e abriram um inventário sem informar a sua existência. Você entra com uma petição de herança dizendo: Excelência, olha só, eu sou filho de João, agora João morreu e deixou patrimônio, mas eu não sei onde está esse patrimônio e nem sei o que é. Então eu quero pedir, Excelência, que daquele patrimônio que João deixou, que o autor da herança deixou, que Vossa Excelência reserve a minha parte, para que no final do processo de inventário eu a receba, ok? Isso é uma ação universal, por exemplo. Outra situação do pedido ser genérico é quando você, por exemplo, quando o valor ele depende de ato da outra parte. Uma ação de prestação de contas, em que você precisa que a outra parte, para poder lhe passar os valores que você tem direito, você precisa que aquela outra parte primeiro preste contas do que é devido a você, para que você possa dizer: Excelência, eu preciso dessa importância. Ok? A outra situação é quando você não pode especificar as consequências do ato ou do fato. É justamente o caso de uma internação hospitalar provocada por um acidente ou por qualquer outra situação. A pessoa não sabe quanto tempo o cliente dele vai ficar internado, mas precisa do ressarcimento daquelas despesas. Então move-se a ação para que no futuro que se saiba quanto foi o valor correto. Ok? E o pedido ele é o delimitador da atividade jurisdicional, como a gente já tinha dito. O juízo não vai julgar nem acima nem abaixo do que você pediu, de maneira nenhuma e nem fora do seu pedido. Mas isso é para a gente estudar com mais profundidade na próxima unidade, ok? No próximo período. Perfeito? Pulando! Dando início agora à teoria do processo. Eu achei interessantezinha essa frase demais, eu não me lembro de quem é, nem onde eu a vi, e nem se fui eu que criei, não tem referência de nada, mas ela diz o seguinte, olha só: entre o pedido do autor e o provimento da prestação jurisdicional do Estado julgador, nasce, vive, se desenvolve e se extingue o processo. Eu achei isso interessante, eu não sei, sabe, de onde foi que eu tirei isso aí. Não tenho a menor lembrança. Então a gente agora entra na teoria do processo. Veja, dos 4 pontos de hoje já matamos um, vamos matar o segundo agora, ok? Temos a teoria do processo sob 2 perspectivas, uma intrínseca e uma extrínseca. Essa perspectiva intrínseca a doutrina nos fala, aliás, isso aqui é de Dionísio,
Eupídio Donizete, que Dionísio o quê, rapaz? Eupídio Donizete, e a teoria intrínseca ela fala o seguinte: é a relação jurídica que se estabelece entre o autor, juízo e réu. Claro, quando você deixando de fora aí a intervenção do terceiro, certo? Com vistas ao acertamento, certificação, realização ou ao acautelamento do direito substancial subjacente. A teoria extrínseca, ela diz que é o meio, é o método, é o instrumento para a definição da realização ou acautelamento de direitos materiais. Então, a intrínseca, ela fala sobre a relação, está relacionada mais a questões subjetivas, internas do processo, que está mais direcionada à vontade. Então, é aquela relação que se estabelece entre os sujeitos processuais. A extrínseca já é o modo visível de andamento do processo, está relacionada ao meio, ao método, ou seja, mais ao procedimento. Olha a Júlia chegando aí. Então, o que a gente tem? Etimologicamente falando, processo é igual, é sinônimo. Significa marcha avante, que significa caminhada, claro. Vem do latim procedere, que significa seguir adiante. Então, processo significa seguir adiante. Por isso se fala que o processo começa com a iniciativa da parte, mas ele se desenvolve por impulso oficial. Então, esse desenvolvimento oficial do processo, esse andamento, essa marcha processual, ela está relacionada ao seu próprio nome, que no latim procedere significa seguir adiante, caminhar, andar. Ok? Mas processo e procedimento são coisas distintas. O processo, segundo Dodô, segundo Donizete, ele diz o seguinte: é o método pelo qual se opera a jurisdição com vistas à composição do litígio. É um instrumento de realização da justiça, é relação jurídica, portanto é abstrato, finalístico. Aí a gente vê que a doutrina ela trata mais o processo em relação a questões mais intrínsecas, no meio mais intrínseco. Quando a gente fala do processo como sinônimo, talvez, de procedimento, aí a gente já fala que é o modo de agir. Então, qual é o procedimento? O procedimento são as etapas que o processo vai caminhar naquela sua linha do tempo, naquela sua linha temporal. Isso é o procedimento. O procedimento ele é o meio, ele é o modo de se fazer, é o modus faciente, é o caminho trilhado pelos sujeitos do processo. São as práticas dos atos processuais, os atos processuais praticados durante aquela marcha processual, desde o dia do nascimento do processo até a sua extinção, com ou sem julgamento de mérito. Então, o procedimento se refere ao meio pelo qual o Estado juízo vai exercer a sua prestação jurisdicional. Tá tudo ok até aí, turma? Ok? Valeu, Ian, pelo feedback aí. E o processo? O processo como contrato, por exemplo. Processo como contrato, a doutrina de Donizete nos diz o seguinte: as partes se submeteriam voluntariamente ao processo e a seus resultados por meio de um verdadeiro negócio jurídico de direito privado. As pessoas não seriam obrigadas a comparecer em juízo, mas se o fizessem, comprometiam-se a cumprir a decisão prolatada pelo juiz e haveria então um pacto, uma convenção para o processo. Uma convenção, mas não propriamente dita. Quando essa teoria contratualista ela diz que o processo como contrato ele é visto dessa forma, como um pacto decorrente da vontade do magistrado, substituindo a vontade das partes, cria entre elas um elo, cria entre elas uma obrigação. Olha só, você não é obrigado a exercer o seu direito de ação, a gente já viu isso, o direito de ação é subjetivo. Essa subjetividade, esse caráter subjetivo do direito de ação, ele vai ser exercido ou não a depender da sua decisão, da sua vontade, do exercício da sua própria vontade. Mas uma vez que você agir, ganhando ou perdendo, fez-se um contrato entre as partes. Então diz que aquilo dali gerou um pacto. Está ultrapassado. Mas a doutrina nos manda ensinar, a ementa nos manda falar, e a gente vai e fala. Mas é bom você entender. O processo como um quase contrato.
Veja, como um contrato, como um quase contrato, e vai tirando os pés de dentro dessa teoria, certo? Então essa teoria aqui, ela já diz o seguinte, olha, não é um contrato, deveria ser um quase contrato, porque a parte que ingressava em juízo já consentia que a decisão lhe seja favorável ou desfavorável, ocorrendo um nexo entre o autor e o juiz, ainda que o réu não aderisse espontaneamente ao debate da lei. Então é um quase contrato, porque nessa teoria do quase contrato, que também já é superada, ela diz o seguinte, olha só, a sua relação vai ser entre autor e juiz, independentemente do réu participar do processo. Então, se o réu participar do processo, pode ser que surja um contrato. Mas é um quase contrato porque, independentemente do contraditório, independentemente da relação processual ser plenamente estabelecida, a relação entre o autor e o juízo, já está existindo. Então é um quase contrato. E ali vai ser dita a vontade do Estado juiz ou não. Ok? O processo como uma relação jurídica. Então o processo como uma relação jurídica diz que o processo seria uma relação jurídica entre as partes e o juiz, não se confundindo com a relação jurídica material, ou seja, com o direito material discutido. Se o dano moral aconteceu, se o dano material aconteceu, se a obrigação de fazer é real, é concreta, se a obrigação de não fazer deve ser acatada. Então não se discute o direito material. A relação processual, tem seus próprios sujeitos, autor, réu e Estado juiz. O objeto, que é a prestação jurisdicional, e os requisitos, que são os pressupostos processuais, ok? Que lhe dão autonomia, né? Claro, a gente já viu essa questão da autonomia atrás. E o processo como uma relação... De novo? Como uma situação jurídica, me perdoem. Aqui não é relação jurídica, aqui é como uma situação jurídica. Bati o slide, esse erro já era para ter sido corrigido. Me passei, não me lembrava mais disso aí. Ok, quando terminar essa aula eu corrijo esse troço. Então, por favor, notem nos slides de vocês. Aqui é situação jurídica. Perfeito? O processo criaria ainda uma perspectiva de prolação de provimento jurisdicional favorável. O que antes era um direito subjetivo, com o processo passa a constituir mera expectativa, ou seja, a possibilidade a ser oferida quando do pronunciamento final, quando da sentença, que definiria simplesmente um duelo entre as partes, como se fosse um jogo das partes em busca de uma vitória espetacular. Então, essa como uma situação jurídica, ela trata o processo como sendo um verdadeiro embate que vai existir entre as partes e que vai dar o êxito, o provimento a um dos lados, vai dar a vitória a alguém dentro de uma situação de uma guerra, de uma luta espetacular. O processo como instituição jurídica nos diz que o processo seria então uma instituição jurídica submetida ao regime da lei e que regula a condição dos sujeitos, coisas e atos tendentes à obtenção dos fins da jurisdição. Então, como instituição jurídica, está mais relacionada ao próprio exercício da jurisdição pelo Estado. Certo? Essas teorias todas, isso aí são mera leitura, vocês vão complementar o conhecimento de vocês sobre isso, mas muito dificilmente algo assim será exigido na nossa avaliação. Ok? Processo como procedimento em contraditório. Quando a gente fala do processo como procedimento em contraditório, a gente já está dizendo que, olha, apesar de diferentes, são sinônimos. Né? Processo como meio. Então, o processo seria uma espécie do gênero procedimento, qualificado justamente pelo contraditório, quer dizer, pela abertura à participação das partes em simétrica paridade. Por isso que as partes elas têm que andar assim. O fato da balança pender para algum dos lados é uma mera consequência da relação processual de tudo que aconteceu. Então, havendo a paridade na formação do provimento final, que pode ser a sentença ou um acórdão, né? Sentença, decisão do juízo singular, decisão de mérito do processo.
obtida através do pronunciamento, do pronunciamento jurisdicional pelo juízo de primeira instância e acordam uma decisão colegiada pelo órgão colegiado, desembargadores, ministros e por aí vai. Ok? Vamos para o terceiro ponto da nossa aulinha de hoje? Sujeitos do processo. Quem são esses sujeitos, Rosenberg? Sujeitos do processo. Conceito. São todos aqueles que de uma forma direta ou indireta participam do processo. Por que indireta? Porque até mesmo os auxiliares de justiça, que não estão diretamente relacionados ao processo, são sujeitos do processo. Eles estão lá trabalhando, militando, eles estão lá exercendo a sua atividade jurisdicional, ok? Partes, sujeitos do processo. Tem aí autor, juiz, réu, auxiliares de justiça, amigos cursos, tem essa galera todinha. Partes, conceito de partes. Donizete nos fala o seguinte, olha, as partes são sujeitos parciais do processo. Lembram quando a gente falou sobre a imparcialidade do juízo? É porque o juízo ele não tem que ser tendencioso, interessado na vitória de ninguém. Por mais amigo que seja, por mais conhecido que seja, por mais que tenha, que se envolva, primeiro ele não pode envolver-se emocionalmente. A imparcialidade o obriga a não ter nenhum envolvimento emocional com a situação. Então ele tem que ser totalmente imparcial. Já as partes não. Elas têm objetivamente o interesse de vencer e subjetivamente elas têm a relação, o interesse naquela situação, no êxito daquela sua proposta, ou na petição inicial, ou na sua contestação, ou na sua reconvenção e por aí vai. Então elas estão envolvidas emocionalmente. Por isso que Donizete já chega, Donizete na nossa doutrina já chega dizendo, olha só, o autor, as partes, são sujeitos parciais, porque estão envolvidas, estão interessadas na vitória, diretamente. E aí a gente tem que quando você forma a relação, a triangularização do processo, autor mais réu mais juízo, você tem a relação trilateral, a relação triangular. Quando você tem a relação entre autor e réu, você tem uma relação bivalente, uma angularização do processo. Ok, meninos e meninas? Beleza? Vamos lá? Capacidade. A gente falar sobre capacidade agora. É um pouquinho extenso. Faltam o quê? 21 slides aí pra gente terminar. Vamos embora. Vai dar tempo. Vocês estão dormindo? Alô? Não. Ah, bom. Pelo amor de Deus. Porque eu não estou vendo nem mensagenzinha subindo aqui. Então, o artigo 70, ele diz o seguinte, olha só, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. A gente vai começar a destrinchar agora. Já devem estar cansados disso, né? Já viram esse TGD, TGP e agora de novo processo civil 1. Mas isso aí vai ao longo de todo o curso, a gente sempre vai falar sobre essa questão, porque inclusive a questão da capacidade ela é muito relevante para o direito processual. Viu? Então toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Ponto. Artigo 70, bem direto no assunto. E aí o que é que se fala sobre a capacidade? Que é a possibilidade do indivíduo exercer e praticar todos os atos da vida civil sem nenhuma restrição. Se você goza de todas as suas faculdades mentais, se você já ultrapassou todas as limitações da incapacidade, mesmo que relativa, por exemplo, atingiu a maioridade civil, você já tem a plena capacidade para o exercício de todos os atos da vida civil irrestritamente. Mas tem pessoas que têm uma capacidade mais limitada, tornando-o relativamente incapaz. E aí são casos, assim, por exemplo, no caso de uma incapacidade relativa, um menor de 18 anos, maior de 16, ele tem uma capacidade relativa, e por aí vai, certo? A gente vai estudar incapacidade já. Então, quando se fala em capacidade, o primeiro ponto que a gente tem que ter, que a gente tem que ver, é a questão da capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte diz o seguinte, olha só, tem capacidade de ser parte, em regra, quem é sujeito de direitos e de obrigações na órbita civil,
ou seja, as pessoas naturais e pessoas jurídicas, ok? Sobre isso, a nossa doutrina também nos fala que capacidade de ser parte, de ser autor, réu ou terceiro interessado, ou seja, é necessário ter personalidade jurídica e capacidade de direito. Vocês lembram muito bem disso, né? Estão bem lembrados, né? E a capacidade de estar em juízo tem que possuir a capacidade de fato, capacidade de exercício dos seus direitos, ok? Capacidade postulatória, ela é conhecida como capacidade profissional. Ela já diz respeito à capacidade que você tem de representar alguém em juízo na condição de postulante, na condição de advogado ou de defensor público, por exemplo, ou de procuradores públicos, ok? Quais são as exceções? Os entes despersonalizados, como por exemplo o condomínio, o espólio, não sei o que, são entes despersonalizados. Têm capacidade de ser parte, mas não tem capacidade jurídica, não tem personalidade jurídica. Então, para você ter capacidade, você tem que ter personalidade. Qual é a exceção? Os entes despersonalizados, que a gente viu aí agora. Então, a capacidade ela é muito simples, muito resumida. Preencher os requisitos, você tem capacidade de ser parte. Você tem capacidade, personalidade, está tudo atrelado. Mas, e eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso é assunto que vocês vêm estudando desde a introdução ao estudo do direito, né? Então, em processo civil 1 a gente dá uma pincelada, porque não há necessidade de ser muito aprofundado. Ok? Quando se trata da capacidade, a gente não pode deixar de estudar a incapacidade. O 70 ele nos fala sobre a capacidade, né, de ser juiz, sobre a capacidade processual. Mas o 71 ele já diz, olha, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. E aí essa incapacidade civil ela é definida como uma restrição legal ao exercício dos direitos dos atos da vida civil. E é uma exceção aos direitos de um indivíduo. Por quê? Se diz que assim que você adquire a personalidade, você tem capacidade de ser parte. Você tem capacidade, ok? A incapacidade vem tratando das exceções. O normal, o certo é que ultrapassou todas aquelas fases da incapacidade relativa, né, absoluta e relativa, atingiu-se a maioridade, que todo mundo esteja gozando plenamente de suas faculdades, de tudo, e que ela possa exercer todos os atos da vida civil. Então, a regra é ser capaz. A exceção é a incapacidade. E aí, nesse viés, a gente tem que, no caso da incapacidade absoluta, ocorre a representação. No caso da incapacidade relativa, é a assistência. Ok? E o absolutamente incapaz, que é bem mais resumidozinho, ele nos diz o seguinte, o artigo 3º do CPC. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Menor de 16 anos, absolutamente incapaz, não é verdade? De exercer os atos da vida civil. Essa incapacidade civil é definida como uma restrição legal ao exercício dos atos da vida civil. Por quê? É uma exceção aos direitos do indivíduo, porque o normal é que se adquira a capacidade tão logo atinge a maioridade. Então, você é menor de 16 anos, você é absolutamente incapaz. Maior de 16 anos, menor de 18 anos, você é relativamente incapaz. Adquire o relativamente incapaz através da assistência. O absolutamente incapaz através da representação. É aquele caso do substituto processual que a gente viu nesse instante, dos pais, por exemplo, pleitearem o direito de seus filhos, direito à pensão, direito ao reconhecimento de paternidade, essas situações. Mas o que é que a gente vê aqui nesse ponto? Menor de 16 anos, absolutamente incapaz. Maior de 16 anos e menor de 18, relativamente incapaz. E o cabo com 16? E aí, se manifesta? E o momento em que a pessoa faz 16 anos? Mas a pessoa faz 16 anos, relativamente incapaz. Beleza. Por uma fração de segundos, onde o direito não alcança, porque é uma fração insignificante, você se encontra num limbo, que seria justamente aquele segundo da passagem entre os 15 e os 16 anos.
Mas a partir do instante que você completou 16 anos, você se enquadra no relativamente incapaz. Aquela fração quase insignificante de um segundo, que eu não sei como se chamaria fisicamente, você se encontraria num limbo apenas, mas o direito não alcança isso. Então, maior de 16 anos, menor de 18, mas e os 16? Os 16 em si, aquele exato momento em que você respirou e você adquiriu a personalidade jurídica. Aquele exato momento em que você nasceu vivo, você respirou. Aquele instante ali que o direito não alcança, ele é decidido pelo segundo seguinte. Então, se naquele exato minutinho, naquele exato instante, você nasceu, você tem os 16 anos, porque a lei fala maior de 16 e menor de 18. Ela não fala dos 16 aos 18, é o maior. Então, o maior de 16 anos é aquele que completou 16 anos e 1/1000 de segundo. Já é maior do que 16, seja qual for essa fração. Então, tem um ponto em que o direito não alcança, mas que é tido como os 16, claro, porque é insignificante. Não tem como haver uma precisão tão grande. E aí o 71, ele nos fala, né, sobre a questão da representação, mas a gente já leu o 71. Então, absolutamente incapaz, artigo 3º do CPC, menor de 16 anos, né, é o absolutamente incapaz, ele vai ser representado em juízo por ele não ter capacidade nenhuma. O relativamente incapaz já traz um rol um pouquinho maior, são incapazes relativamente a certos atos da vida civil, porque essa incapacidade ela é relativa. Observem a diferença. O artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os atos, quando fala os atos, são todos os atos. O relativamente incapaz, a sua incapacidade ela está relacionada apenas a certos atos ou à maneira de os exercer. Alguns deles, não são todos. E aí o que acontece? O CPC deu uma enxugada e vocês vão observar diferenças. Os maiores de 16 e menores de 18, tá vendo? Que os 16 em si não entram, mas um segundo depois de você ter nascido, você já é maior de 16. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, os pródigos, a capacidade dos indígenas, ela deixou de ser considerada, deixou de estar aqui e veio para o parágrafo único, dizendo, olha, a capacidade dos indígenas vai ser regulada por lei especial. Não era justo tratar os indígenas como relativamente incapazes. E outra coisa que mudou a expressão, silvícolas, era assim que eram chamados antigamente. Silvícolas porque estavam relacionados à selva, aos moradores das selvas. Não, são índios, sim, são índios. Então mas era que haver mesmo essa modificação, até mesmo na nomenclatura. Então a incapacidade relativa, ela vai ser suprida através da assistência. E quem são essas figuras que vão representar o assistir? Quem são essas figuras? Apesar de possuírem nomenclaturas distintas, as figuras do tutor e do curador elas se confundem em suas atividades, uma vez que todas elas objetivam tendo em vista que ambos estarão representando ou assistindo o incapaz e cuidando dele ou de seu patrimônio. Então, quem é o tutor, quem é o curador? O curador diz o seguinte, exerce a curatela vai ser exercida para representar a pessoa do incapaz presente, ou do seu patrimônio, que por questões de ordem psicológica ou psiquiátricas, tornou-se relativa ou absolutamente incapaz. Então o curador ele vai representar o incapaz ele estando presente, sabendo-se onde ele se encontra, ele sabe que ele precisa daquela representação, ele vai ser representado. O tutor, não. O tutor vai ser... a tutela ela é a substituição dos pais, por exemplo, no caso de sua ausência ou da perda do poder familiar. Então você já sabe, a curatela na presença, a tutela na ausência. Só é possível mediante a falta ou vedação do contato com os pais, ok? O tutor zela pelos interesses do menor na ausência dos pais
e o curador cuida dos interesses do maior na sua presença. Perfeito? Maior, no caso, se a gente falar sobre maior, vai ser curador. Fim da incapacidade. Como é que esse negócio termina? Termina aos 18 anos. Termina aos 18 anos. Certo? Ou então, quando terminar aquela causa que impedia você de exercer os atos da vida civil, como a gente vê aqui, olha só, cadê? Causas transitórias, inciso 3º, ou permanentes, que não puderem exprimir a sua vontade. Então, se é só aquela causa transitória que fundamentou o pedido da incapacidade, a decretação da incapacidade, está resolvida essa questão. Termina como a incapacidade? Por meio da emancipação, que vai antecipar os efeitos da maioridade para os menores de 18 anos e maiores de 16. A pessoa emancipada ela passa a ser considerada sob a ótica jurídica apenas, certo? E aí sob a ótica civil apenas, plenamente capaz, de modo que pode praticar qualquer ato da vida civil, pode casar, pode abrir empresa, pode fazer um monte de coisa. Inclusive, o casamento ele é uma das causas da emancipação. Certinho, turma? Perfeito? Deu para a gente compreender? Depois de visto tudo isso aí, eu trouxe apenas um fluxograma só para poder fazer esse mapa mental para vocês. Capacidade. Capacidade se divide em capacidade de direito ou de gozo e capacidade de fato. Capacidade de direito ou de gozo é aquela que qualquer pessoa possui, é adquirida ao nascer, certo? E se confunde com a própria personalidade, nos seus conceitos jurídicos, doutrinários inclusive. A capacidade de fato, ou capacidade de exercício, é a aptidão para a prática de todos os atos da vida civil. Ela está condicionada à ocorrência de vários requisitos, né? Por exemplo, você tem que ter a capacidade, você tem que ser plenamente capaz, você tem que ser se você for relativamente incapaz, você vai passar por todas as situações legais para ser assistido, e se você for absolutamente incapaz, você vai precisar da representação para que possa exercer os atos da sua vida civil. E aí a gente tem agora o seguinte, um outro detalhe importantíssimo, que é o que diz o artigo 73 do CPC, que é a capacidade processual dos cônjuges. Existem limitações. Meu véi, casou, você se torna um incapaz, Ian. Você não tem mais vontade nenhuma, quem manda é a mulher. Aprenda isso. Aprenda isso. Não é não, meninas? Não é não, meninas? Vocês concordam? Vocês concordam? Veja só como o homem é um danado, o bicho homem. Até completar 18 anos de idade, depende da mãe para dizer tudo. Às vezes o pai, porque às vezes o pai não está nem aí. Depois de 18 anos, vai lá, casa e não sei o que, aí precisa da mulher para autorizar tudo que ele quer fazer. O homem é danado, gente. O homem já nasceu com a incapacidade na testa, já carimbada, não tem para onde correr, não. Mulher quem manda, é só assim que a gente é feliz. Vamos embora? O que é que diz o 73? O cônjuge necessitará do consentimento do outro, e aí quando fala o cônjuge, você já sabe, né? Um ou outro, para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. Direito real imobiliário. Salvo se eles forem casados sob o regime da separação total de bens. Aí nesse caso não precisa. Mas casou com comunhão parcial ou comunhão total de bens, então necessita da anuência do outro, da autorização do outro, e essa autorização é escrita, ok? Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo se casados sob separação absoluta de bens, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles diretamente, ação que for fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, então uma dívida que tenha sido direcionada para ele, assim, por exemplo, você não vai responder pela dívida do cartão de crédito, mas para tudo aquilo, você fez um empréstimo, um financiamento para poder, por exemplo, fazer uma reforma na casa, ou comprar uma casa, ou qualquer coisa assim. Então, qualquer coisa que tenha sido adquirida, contraída, essa dívida contraída a bem da família, que tenha por objeto reconhecimento ou constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel, veja que está tudo muito relacionado a patrimônio apenas,
E nas ações possessórias, né? A participação do cônjuge do autor ou do réu é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável, comprovada nos autos. Ok? Se lembrem que a união estável adquiriu o status de casamento. É a mesma coisa. Perfeito? Quais são os deveres das partes dos procuradores? Esse teminha é longo, hein? Teminha longo danado. A gente está em qual? Mas já está terminando. Eu pensava que a gente ia terminar essa aula lá pelas 3 da tarde. Mas está dinâmica. Vocês estão tudo caladinho aí. Quais são os deveres das partes dos procuradores? A gente tem isso aí no 77 do CPC. E aí o que é que ele vem dizendo? Olha só. Além de outros previstos nesse código, são deveres das partes de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, enfim, dos sujeitos do processo que de alguma forma participem. Cumprir com exatidão as decisões judiciais. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Você não vai questionar, você vai recorrer. Você está insatisfeito com a decisão judicial, você vai recorrer dela. Mas você não pode discutir, você tem que cumprir aquela decisão. Então, tem primeiro dever. Primeiro dever não, excluir os incisos anteriores não eram importantes. Cumprir com exatidão para o caso. Cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. Se lembram de todos os princípios que a gente estudou? Princípio da boa-fé processual, princípio de cooperação dos sujeitos do processo e tudo mais. Está tudo aqui. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Você não pode modificar aquela situação toda. E nas hipóteses previstas nos incisos 4 e 6, o juiz vai advertir qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade e justiça. Gente, quando se fala nisso aqui, ato atentatório à dignidade e justiça, tem isso o seguinte: a situação é bem mais grave. A situação é mais grave, porque a questão já ultrapassou o campo da litigância de má-fé e você está indo de encontro à dignidade do judiciário, do Estado. Você está agindo em desacordo, em desconformidade com o que o Estado está tentando regulamentar. Uma vez que ele foi provocado, você está submisso à sua vontade. Ok? Então é bem mais grave e a gente vai ver as diferenças já. Acho que no próximo não, no outro slide ainda. Parágrafo 2º, a violação dos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Veja só, 20%. A multa estabelecida nesse parágrafo 2º, ela pode ser fixada independentemente da incidência das multas previstas no 523, 536, que aí são multas relacionadas à execução. Ok? Não nos compete estudá-las agora, se vocês quiserem dar uma lida, eu aconselho. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, né, a multa do parágrafo 2º ela pode ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo. Imagina, se não tiver como mensurar o valor da causa, ele foi insignificante demais, o cabo pode sair com uma multa de 20 mil reais no bolso, né, ou melhor, nas costas. E aos advogados públicos e privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5º do CPC, devendo a eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Então vocês observem, nesse ponto o advogado não cai, mas na situação de litigância de má-fé ele pode responder sim, porque ele é quem exerce o direito postulatório e ele é quem sabe manusear o processo. De repente ele está agindo em total desconformidade, até mesmo à vontade do seu constituinte, e ele pode estar praticando, é ridícula essa construção, ele pode praticar o ato, ele pode decidir no ato de litigância de má-fé.
a tal tentatória dignidade e justiça, não. Isso aí vai ser apurado pelo órgão de classe. Claro, isso aí não se aplica àquela situação em que você... Professor, na prática se vê muito isso, né? Ou não? Como é que é? Na prática se vê muito isso, né? Ou não? Sim, se vê sim. O advogado age com decoro e desrespeita e não sei o quê, e aí o juiz vai e oficia a OAB, então isso acontece muito. Eu não vejo acontecer, não vi até hoje em relação ao Ministério Público, a Defensoria Pública, essas situações, porque na realidade eles meio que se igualam, deixando os advogados um pouco abaixo, quando na verdade não existe hierarquia nenhuma. Não existe hierarquia nenhuma entre Ministério Público, juízo, não sei o quê. No exercício da função, no exercício da profissão, o magistrado ele é o árbitro, ele é o juiz da situação. É como uma partida de futebol. Os autores, os sujeitos da partida de futebol são quem? Um time, o outro, time A, time B e o jogo de árbitros, o time de árbitros. Né? Bandeirinhas, não sei o que, reservas e por aí vai. E agora o VAR também. É como numa partida de futebol. Na realidade, o juízo, ele não manda, ele coordena, na verdade, ele traça todo o procedimento. Ele diz qual caminho seguir. Se alguma penalidade for cometida, ele vai ali fazer se cumprir as normas. Então ele está ali mais com uma função administrativa dos atos que são praticados dentro do campo. O juízo seria mais ou menos isso. Por analogia, seria mais ou menos isso. Ele está ali enquanto substituto da vontade das partes que não conseguiram resolver amigavelmente, né, extrajudicialmente as suas situações e levaram a litígio. O juízo ele está ali justamente para poder determinar que as regras do jogo sejam cumpridas, que as regras do jogo processual sejam cumpridas. Ele não está ali acima de ninguém. Isso é uma coisa muito de nós brasileiros que temos mania de endeusar as pessoas. Nós endeusamos tudo. Bastava você ter um pedacinho de terra e 2 escravos, você era coroné. E esse coronelismo ainda existe até hoje. A gente tem o hábito de tratar, gente, pelo amor de Deus, um vereador como autoridade. Autoridade. Ele é autoridade onde? Ele é autoridade onde? Ele é um servidor público. E ele, como servidor público, aprendam, entendam isso. Servidor público está a serviço do público. Esqueçam essa ideia. Eu acho ridículo quando alguém diz, eu pago o seu salário. Não tem coisa pior do que isso. Cidadão nenhum não paga salário de vereador, não paga salário de deputado, de prefeito, de ninguém. Paga os impostos. A administração pública é que paga o trabalho, que remunera o trabalho deles. Eu acho ridículo quando alguém diz, eu pago o salário. Não paga salário, não. Ele não é seu empregado. Ele está a serviço do público de um modo geral. A gente paga os impostos. E o dinheiro dos impostos é designado para isso. Mas servidor público também tem que se colocar na condição de estar a serviço do público. Porque é isso que ele é. O vereador é um, o prefeito é outro. Sabe? Hoje eu sou um temporário, um servidor público temporário, até dezembro da nossa instituição. Então, estamos a serviço do público. Quando eu estou aqui, não é pelo salário que me pagam apenas, não. É porque eu estou a serviço de vocês. Então, eu tenho que servir. Tenho que dar o melhor de mim. Não é vero? Estou equivocado? Estou errado nessa situação? Então, são todos servidores públicos. E públicos. O advogado privado não é o servidor público, mas ele está ali, na mesma linha hierárquica do magistrado, do Ministério Público, da Defensoria. Mas, na verdade, não. Eles têm mais acesso. Basta você ser um defensor público recém-concursado, chega numa comarca e você chuta a porta do juiz e entra e vai falar com ele, tomar cafezinho, sentar ao lado dele e ficar trocando prosa. Mas se você for um advogado particular, para você chegar a esse nível, você vai ter que ter tido milhões de audiência com ele e ter conseguido dele o respeito que ele já deveria ter somente pelo seu exercício da sua função, pela profissão que você escolheu.
Por isso que a norma processual hoje diz que o advogado tem que ser tratado com urbanidade. Ele foi inserido nessas obrigações que antes não tinham, não constava. Falava-se sobre o Ministério Público, Defensoria, não sei o que, partes. E advogado não. Didier botou lá, ó. Advogado também, papai. Ok? Vamos pular? Para a gente continuar? Tá pertinho de acabar? Vamos embora. Tem gente, vocês estão dormindo, é? Só Ian tá acordado. Alguém aí deve estar fazendo o almoço, me deixou aqui falando sozinho. Povo, se manifesta, pelo amor de Deus. Oxi. Super atenta às suas aulas. Ah, tá bom, eu vou acreditar, viu? Tô acreditando. Correu para perto do computador agora, não foi falar a verdade. Tô brincando. Então, para a gente dar uma finalizada nessa questão, eu vou dar uma lida no artigo e eu vou comentar sobre alguns pontos e nós vamos depois para o nosso quadro comparativo, tá? Que é para a gente poder dar uma continuada, porque senão vai ficar muito pesado no sistema essa aula para poder transferir, vai demorar demais. Ótimo, vamos embora. Responsabilidade das partes por dano processual. A gente tem aqui a primeira delas, aqui a segunda, que a gente já falou sobre a atentatória à dignidade e justiça. Litigância de má-fé. O artigo 80 do CPC ele vem dizendo quais são os atos que são praticados e considerados, reputados como litigância de má-fé. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa, deduzir pretensão, propor ação, ok? Ou defesa, contestar, contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. É fácil se provar isso? Nem sempre. Nem sempre. Mas há situações em que você não pode provocar o juízo de maneira de, quero mover uma ação para dizer que eu sou dono da lua. Putz, pelo amor de Deus, não existe, né? Usucapi, a lua, eu me livre, a lua. Tem situações que vão de encontro, porque a gente ainda está muito verdinho aqui no processo, mas, por exemplo, os casos de demandas repetitivas, em que já se criou precedentes, em que já se criou tudo, não adianta você demandar, você pode ser considerado litigante de má-fé, porque a sua pretensão ela é contra um texto expresso de lei ou contra um fato incontroverso. Não tem como. Agora, muito fácil provar isso? Não, nem tanto. Isso aí vai mais estar relacionado ao mérito da causa. Aquele que alterar a verdade dos fatos. Bom, eu não conheço ninguém que só fale a verdade dentro de um processo. Mas, assim, tem situações em que não dá para se alterar tanto assim a verdade dos fatos que você é considerado litigante de má-fé. Não tem como. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu advogava para uma grande empresa de produção, uma fazenda aqui da região, da Bahia. E um dia marcou-se uma perícia lá. Ok. O reclamante disse que queria ir, beleza. Marcamos o horário, marcamos tudo, ficamos esperando lá o cara. Acho que o cara esqueceu, o advogado devia estar com muitos outros compromissos, não foi. Bom, tudo bem, realizou-se a perícia, tudo direitinho. Quando é depois que o perito vai lá e bota o seu laudo, está tudo ok, tudo resolvido, tudo favorável à empresa, tudo tranquilo. Simplesmente o advogado da outra parte atravessa uma petição dizendo, sabe o quê? Que ele passou a manhã inteira na portaria da fazenda e foi proibido de entrar. Eu não contei conversa. Francamente. No mesmo ato eu pedi a litigância de má-fé, tanto do advogado quanto dele. Porque o próprio perito, que veio de Salvador, quando foi intimado pelo juízo para saber se isso era verdade, ainda bem que o magistrado perguntou a ele e não ficou só naquele joguete de palavras de advogados, aquela disputa inócua, sem sentido. Quando o juízo o intimou para que ele pudesse se pronunciar, ele disse, não, excelência, a parte não compareceu, em momento nenhum. Não botou os pés lá. Nós o esperamos e esperamos por horas a fio. Por horas a fio ele não compareceu. Para não ter meu trabalho prejudicado, dei andamento ao trabalho. Então, ele alterou a realidade dos fatos, ele inventou, ele inovou no processo, ele quis criar, inclusive, um incidente processual infundado nessa situação. Bom, não me recordo como terminou esse processo, porque logo, pouco tempo depois, eu deixei de advogar para essa empresa, teve uma certa incompatibilidade,
E aí eu não sei realmente como finalizou. Mas eu espero que ele tenha sido condenado, porque mereceu o danado. Aquele que usar do processo para obter objetivo ilegal, certo? Que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, você não pode travar o processo ele tem uma marcha a seguir. Né? Deixa eu dar uma equalizada aqui no vídeo. Ok, acho que melhorou. Aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, olha aí, mas nesse exemplo que eu dei a você, só que a gente encontrou uns 3 incisos de ocorrência de litigância de má-fé, que provocar incidente manifestamente infundado, a gente já falou, que interpuser recurso com o intuito meramente protelatório. Gente, tem um recursozinho que não é, que tem uma crisezinha de identidade chamada embargo de declaração, e muitas vezes, para evitar que a sentença transite em julgado, para evitar que os prazos processuais sejam ocorram normalmente, a parte protocola esse recurso de embargo de declaração, que é o momento em que você vai perguntar, você vai dizer, excelência, olha, existe aqui essa omissão, essa obscuridade nessa sentença, eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse, não sei o quê. Então ele interrompe o prazo, a contagem do prazo processual e suspende o andamento do processo, de forma que não há o trânsito em julgado da sentença, até que o magistrado julgue aqueles embargos. Então, embargo de declaração vira e mexe, você vê alguém ser condenado em litigância de má-fé pelo manejo inapropriado desse recurso. A parte não pode se utilizar do processo, ela tem que servir ao processo. Ok? Pulando aqui, o artigo 81 ele já vem dizendo quais são as consequências. O 80 diz o que é e o 81 fala sobre as consequências. De ofício, olha só, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1%. Superior a 1% não é 1%, é 1,0001. Deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Ou seja, não é para ser 10%. Isso é um erro do judiciário. Era do legislador, perdão. Judiciário não, desculpa. Minha mania de culpar o juiz de tudo. Isso é um erro do legislador, um equívoco na redação. Superior a 1% não é 1%, é 1,0001. Inferior a 10% é 9,99999, igual ao exame de DNA, quase. Que aí seria 99. Não é verdade? Então, deverá ser de 1 a 10%. Ou, simplesmente dizer, deverá ser até 10%, porque aí 1 já estaria incluído no meio, 1, 2, 3, por aí vai, do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Isso aqui é interessante, lembrem-se disso para o resto da vida de vocês. Em se tratando de juizados especiais, a gente sabe que não há condenação em honorários nem em custas na primeira instância. É um direito de todo mundo, não importa se rico, se pobre, se com declaração de hipossuficiência, sem declaração, não importa. O juizado especial foi feito para atender a todos. Então, o que acontece? No juizado especial não há condenação em honorários e custas processuais, mas, em se tratando de uma condenação em litigância de má-fé, isso tudo vai incidir. Ok? Os honorários do advogado vão incidir sobre essa condenação. Perfeito? Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juiz vai condenar cada um na proporção do ato que ele praticou, certo? E quando o valor da causa for irrisório, a multa poderá ser fixada. Ou inestimável, a multa poderá ser fixada. Aí o magistrado quem vai dizer de quanto foi. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Essa liquidação por arbitramento, melhor deixar para processo 4, quando vocês estiverem estudando liquidação de sentença. Ok, meninos e meninas? Para a gente fixar isso e começar a terminar, porque estão faltando somente 6 artigos ou 6 slides, trouxe para vocês esse quadro, esse esquemazinho, para que vocês possam entender as comparações, as diferenças, fazendo a comparação, entender as diferenças entre um e outro.
Ato atentatório à dignidade, justiça e litigância de má-fé. Quem é quem? O ato atentatório à dignidade e justiça. O dano começa por aí. Não pelo autor, mas pela vítima do dano. A vítima do dano, no ato atentatório à dignidade e justiça, é o Poder Judiciário, é o órgão jurisdicional, é o juízo. No caso da litigância de má-fé, a vítima é a outra parte. No caso do ato atentatório da dignidade e justiça, a multa é de 20% do valor da causa ou de 10 vezes o salário mínimo. Eu falei 20 mil naquela hora, foi? Pô, me perdoem. Como é que eu estou falando um negócio desse que a multa de 10% daria 20 mil? Onde foi que eu fiz essa viagem? Acho que por um instante eu falei 20, pensei em 20%, e não em 10 vezes o salário mínimo. Me desculpem. Então, ou até 10 vezes o salário mínimo, ok? E para o judiciário, vejam que ela é bem mais pesada. No caso do litigante de má-fé, a multa é superior a 1% e menor do que 10%, já é porque não é o Estado, é a parte que vai ser beneficiada com isso, do valor da causa, ou até 10 vezes o salário mínimo se o valor da causa for irrisório ou se ele for inestimável. E essa aplicação, como é que ocorre? Descumprimento de decisões judiciais, criar embaraço no andamento do processo, inovar ilegalmente no estado de fato do bem litigioso, ocorre na litigância de má-fé contra texto expresso de lei o fato incontroverso, para quem alterar a verdade dos fatos, quem oferecer resistência injustificada, proceder de modo temerário, provocar incidente manifestamente protelatório, ou infundado, e recurso meramente protelatório. São as hipóteses. No caso do ato atentatório à dignidade e justiça, a multa vai ser convertida para o Fundo de Modernização do Poder Judiciário. Certo? Mas também vai pagar um monte de coisinhas aí, como auxílio moradia e por aí vai, um monte de outras coisas. No caso do litigante de má-fé, a multa vai diretamente para a parte. Perfeito? Quem são os procuradores? Os procuradores. Estamos falando ainda sobre os sujeitos do processo. A parte vai ser representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Olha que coisa mais linda. E ainda tem gente querendo acabar com o exame de ordem. Que palhaçada. Né? Isso aí é decretar o fim da advocacia. Parágrafo único. É lícito a parte em causa própria, postular em causa própria quando tiver habilitação legal. O que é que ele está querendo dizer? Eu posso postular em juízo, claro, porque eu sou advogado e eu posso fazer isso em causa própria. É bom? Nem sempre. Nem sempre. Porque você se envolve demais na situação. Quando você está trabalhando para o seu cliente, você não tem envolvimento emocional. Você tem a parcialidade, porque você quer ganhar, porque o seu cliente ganhando, você ganha. Você tem um interesse na coisa. Mas o envolvimento emocional ele é cruel. Quando, e nas hipóteses, parágrafo 1º, artigo 104. O advogado ele não vai ser admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão do direito, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Então, é permitido? É, com exceção nesses casos. Será? Bom, eu preciso mover esse processo. Meu cliente está viajando, não tenho como mandar, receber a procuração por ele, não vou entrar. Depois eu tenho que dentro de que justificar, e tenho até 15 dias para que eu possa sanar esse vício processual. Senão o processo vai ser extinto sem julgamento de mérito. E quais são as outras exceções? Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juízo. Então você tem 15 dias, mas você só terá esse prazo prorrogado se, por acaso, o juízo deferir o seu pedido. O ato ratificar é corrigir, e ratificar é confirmar. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo ao advogado pelas perdas e danos. Então você tem que juntar a procuração para que todos os atos processuais que você praticou sejam reconhecidos. Existem exceções? Existem. A gente tem, por exemplo, o caso da nomeação APUD-ACTA, APUD-ACTA, ACTA.
ok? Apudiacta, que é para o ato, que é quando a parte, em juízo, na frente do magistrado, lhe reconhece como sendo seu advogado. Então, quando você entra, já sentou do lado do cara, tem procuração dos autos, não, excelência, nomeação é apudiacta, pronto, já consta lá, você vai acompanhar o processo até o fim. Só que existem atos processuais que, para recorrer, para contrarrazoar, para não sei o que, transigir, desistir, exigem poderes especiais. Isso aí está lá no artigo 105 do CPC. Aí vocês dão uma lida no 105, que é importantíssimo para a sua vida, inclusive para quando vocês entrarem em prática, vocês já saberem o que você pode fazer, o que você pode ou não colocar na procuração. Então, existem atos processuais que, para serem praticados, precisam de poderes especiais. Então, para o foro em geral, a nomeação apudiacta serve, mas para alguns atos processuais se faz necessário que haja o protocolo da petição inicial, da procuração, contendo os poderes especiais para tanto. Perfeito? O artigo 106, ele vem falar sobre a questão da prática dos atos em causa própria. Só para a gente começar a finalizar. Depois tem mais 3 slidezinhos e a gente encerra. Certo? Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados que participa para o recebimento de intimações. Então tem que constar tudo lá. Se você, claro, se enquadrar na questão da sociedade de advogados. Senão, não importa. Comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço, isso é importantíssimo. A parte mudou de endereço, você tem que informar. A não ser, claro, que você não saiba. Você não sabia. Mas ele, enquanto parte, ele tem que te comunicar. Olha, eu me mudei. Porque pode ser que algum ato processual tenha que ser praticado diretamente em relação a ele. Uma intimação de uma execução, uma coisa dessas qualquer. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1º, né, que é a declaração desses atos, o juiz vai ordenar, né, que ele supra essa omissão dentro de 5 dias. Emenda, né, do inicial à contestação. Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, que é comunicar qualquer mudança de endereço, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou por meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Ok, meninos e minas? Vamos dar um pulinho e falar agora sobre litisconsórcio, que é para a gente começar a terminar de verdade. Depois desse aqui mais 2 slides e a gente parte para o almoço. Conceito, o que é litisconsórcio? Segundo esse conceito que a gente traz, diz o seguinte: é a possibilidade de vários sujeitos do processo se reunirem para participarem da relação processual. Consiste basicamente na pluralidade de litigantes. Isso não vai importar se está no polo ativo, passivo ou em ambos. A gente vai ver as classificações agora deles. Certo? Então, Vanbier, Luiz Rodrigues Vanbier, que tem gente que chama de Vanbier, diz o seguinte: trata-se, portanto, numa palavra, da possibilidade, da possibilidade contemplada pelo sistema que exista no processo cumulações de sujeitos, cumulação subjetiva, ok? E o litisconsórcio? O litisconsórcio está entre o 113 e o 118 do CPC, certo? É quando você tem vários sujeitos na lide. Mas esses sujeitos, diga-se de passagem, autor e réu. Autor, réu, terceiro interessado, pode ter mais de um também, por aí vai. O artigo 113, ele diz, olha, 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente. Mas quando? Aí o 113 você dá uma lida. Deixa eu dar só uma comentada rápida aqui para vocês em algumas das situações. Ok. Cadê você? Quando? Grandinho, o bicho. Código é assim, ó. Risca. Quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações, entre as causas houver conexão ou pedido pela causa ou pelo pedido ou causa de pedir, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, e por aí vem uma narrativa de várias outras situações. Ok? É por isso que eu não transcrevi por completo. Enfim, e como se classifica o litisconsórcio? Você tem algumas formas de classificação. Vamos lá. Quanto ao polo, se é o polo ativo, se é passivo ou se é misto. Quando é que ocorre o litisconsórcio ativo? Ocorre o litisconsórcio ativo quando você tem vários autores. Quando é que ocorre o passivo? Quando você tem vários réus. Quando é que ocorre o misto? Quando o polo está composto por mais de um sujeito,
tanto no polo ativo quanto no passivo. Você tem vários autores e vários réus. E quanto ao momento da formação, você tem inicial e ulterior. O que é que significa dizer? O momento da formação inicial é no momento da propositura da ação. Você já vai, e na sua petição inicial você já diz quantos autores tem, ou quantos réus existem, e quem são, e faz a qualificação completa deles, que tem que fazer com todos os requisitos do 319, inciso 2º do CPC. E ulterior é quando no curso da demanda se faz necessário inserir alguém. Aí a gente vai ver as formas de ingresso, de intervenção de terceiros em um outro momento, que é uma outra aula só para isso, ok? Beleza? Então no curso do processo se faz necessário compor o polo ativo, se faz necessário chamar mais alguém para compor o polo passivo. Então você tem quanto ao polo, ativo, passivo e misto, quanto ao momento da formação inicial ou ulterior, né, que é no momento da propositura da ação ou no curso do processo, e quanto à formação, você tem aí mais o seguinte, o facultativo e o necessário. O facultativo é quando você decide, olha só, eu quero não chamar a outra parte. O necessário é quando a própria lei obriga. Isso aí a gente tem no artigo 114 do CPC. E o que é que ele diz? O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Perfeito? Deu para captar? Dei uma lida na legislação, pelo amor de Deus. Então, ele vai ser necessário nessas circunstâncias, força de lei, ou quando depender da decisão, o cumprimento da decisão depender da citação de todos os consórcios. Então, é necessário o valor daquela decisão. E aí, o necessário decorre, né, de força de lei, ou então da natureza da relação jurídica. Quanto à decisão a ser proferida, meninos, para a gente terminar e comer, que eu estou sentindo um cheirinho de feijão tão gostoso aqui. Da casa de quem? É da casa de quem? É de Geisa, é? Que está esse cheirinho de feijão. Estou sentindo aqui um cheirinho de feijão bem gostoso. Tomara que não seja da casa da vizinha, né? Porque senão aí eu vou ficar só na vontade. Quanto à decisão a ser proferida, para a gente finalizar, simples ou unitário, ok? Decisão simples é diferente, é uma decisão que é diferente para cada um dos litisconsortes, porque a sentença ela vai abraçar cada um nos limites das suas responsabilidades e obrigações decorrentes da análise do mérito da causa. E quando é que é unitário? Quando a decisão ela é uniforme, ela é igual para todo mundo. Todo mundo. A regra é que o litisconsórcio, quando for necessário, também será unitário. Então, a regra é essa. Quando o litisconsórcio for necessário, porque decorre da força da lei ou da natureza da relação jurídica, foi necessário, ela vai ser unitária, regra. E a decisão será uniforme para todos os litigantes, de acordo com 116 do CPC, ok? O litisconsórcio será unitário quando pela natureza jurídica da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. CPC, se agarrem com essa criança. Minos e Minas, vamos ficando por aqui? Vamos dando uma pausazinha. Vimos hoje mais 4 pontos de nossa ementa. Acredito que amanhã a gente finaliza. E aí a prova vai ser com tudo no domingo, ok? Vou deixar a palavra franqueada para vocês agora. Vou interromper a nossa gravação e vamos ao momento de esclarecer dúvidas.